Em qualquer lugar em todas as partes do mundo, tem sempre aquelas lendas urbanas locais que simplesmente nunca morrem. Sejam histórias sobre um asilo mal assombrado nos arredores da cidade, uma criatura que vive no mato, ou um fantasma que assombra uma longa estrada fora da cidade. Sempre tem algo em comum nesses contos. Ninguém nunca foi até esses locais, viu criaturas ou viu qualquer manifestação sobrenatural com seus próprios olhos. Sempre haverá pessoas de qualquer geração que irá proclamar que eles conhecem alguém que a irmã do melhor amigo do irmão dele foi para uma casa mal assombrada, com 3 andares, que tinha sangue de verdade e cobras e aranhas, e são tão assustadoras que ninguém além deles chegaram tão longe para saber. Essas mesmas pessoas irão jurar que essas histórias são verídicas, mesmo não sendo capazes de provar, não conseguindo mostrar uma pequena prova ou dando um nome de alguém que poderia provar. Elas ainda irão acreditar nelas porque todo mundo aqui sabe que isso é uma história real. Eventualmente, essas histórias são contadas para as crianças, que as modifica para acompanhar as mudanças sociais, e o ciclo continua. Sou muito cético com qualquer um que venha me contar essas histórias, vendo-as como eu era mais novo, quando era fissurado na ideia de ficar pesquisando constantemente sobre as histórias mais aterrorizantes sobre qualquer parte do país onde eu vivia. Eu inventei e espalhei histórias sobre salões de pizzarias assombradas de Nova York, que meu primo se encontrou com o diabo de Jersey, ou ainda como meu avô encontrou uma feroz criatura humanoide demoníaca nos matos de Colorado. Eu ainda quebrei uma das regras nessas histórias, me botando nelas. Isso exigiu coragem, em retrospectiva, porque eu tinha que ter certeza que eu sempre contaria essas histórias da mesma maneira. Surpreendentemente, ninguém nunca notou meus blefes. Gosto de pensar que fiz algumas contribuições para várias lendas urbanas pelos estados do Centro-Oeste e Nordeste. Eu me mudava muito. Sempre surgia uma alegria quando vagava pelos corredores da escola e ouvia os meus colegas recontando as minhas histórias para os demais amigos, adicionando pequenos detalhes aqui e ali, como um massivo jogo de telefone sem fio. Eu sabia, é claro, que as histórias eram completamente fictícias, mas mantinha a minha posição sempre que alguém perguntava sobre elas. Eu ainda conseguia atuar um pouco, falando com uma voz trêmula ou parecendo assustado quando eu contava a experiência que eu supostamente passei. Suponho que esse aspecto da minha infância tem me deixado na minha situação atual, que vou relatar, por completo, na internet para tirarem dela o que quiserem. Eu fiz essa pequena introdução como um tipo de aviso, visando particularmente aqueles que irão questionar minha história. Eu tenho sido um garoto que fez falsos alarmes por anos, mas eu asseguro a você com toda a honestidade e integridade que possuo no momento, que desta vez o alarme é real. Como foi dito na minha introdução, eu me mudava várias vezes pelo país, até mesmo nos meus anos na escola fundamental e médio. Meus pais não tinham nenhuma conexão com qualquer ramo das Forças Armadas. Eles simplesmente não conseguiam morar em qualquer lugar por muito tempo. Eu suponho que isso teve um efeito em mim, mas não fui afetado negativamente ou algo do tipo. Enquanto crescia, eu era bastante brincalhão. Eu fazia amigos muito facilmente. Era sempre o palhaço da turma, e por causa disso, eu não gostava dos meus professores. De novo, isso nunca foi um problema. Geralmente, eu me mudava para outro estado na hora em que o próximo semestre iria começar. Minhas amizades eram frequentemente transitórias, assim como quaisquer relações positivas que tive com os meus professores. Por causa dos eventos que contarei a seguir, minha memória de um professor em particular era provavelmente ligeiramente enviesada. Porém, irei tentar dar uma versão menos tenebrosa do que eu puder da nossa amizade. Sr. Mays foi um dos meus professores de estudos sociais nos primeiros anos da minha experiência do ensino médio. Agora mais velho, eu consigo entender o quão horrível é lidar com moleques naquela idade. E eu o respeito profundamente pela sua capacidade de se conectar com seus alunos. Ele se parecia como um de nós. Ele falava como nós. Fazia referências à cultura popular atuais. Ouvia músicas legais. E às vezes até dizia merda ou porra quando ele palestrava emocionalmente sobre a história dos nativos americanos, ou qualquer coisa do tipo. Um professor que falava palavrão, mesmo que um pouco, era o ápice de ser legal até para um calouro do ensino médio. Minhas memórias do Sr. Mays
decorrem da mesma maneira como se ele realmente tivesse envolvido com o que estava fazendo. A instância que ainda é muito vívida em minha mente é, obviamente, durante o Halloween do segundo ano. Na sala do Sr. Mace tinha as típicas decorações de professor, cabeças de abóbora iluminada e desenhos de gatos pretos, comuns e chatos nas mentes dos estudantes egoístas do ensino médio. Contudo, no dia 31 de outubro, quando a maioria dos professores ficavam desviando o olhar pelo fato de verem adolescentes usando fantasias no Halloween, Sr. Mace levou o lance de professor legal para um outro nível. Ele andou até a sala de aula e ficou surpreso quando viu as persianas fechadas, lençóis sobre as janelas menores, luz de vela iluminando a sala e uma única lanterna carrancuda sentada no banquinho em frente às mesas. Sr. Mace sentou à sua mesa, apenas olhando os estudantes chegando até a sala e se sentarem nos seus lugares. Ele não precisava pedir a ninguém para ficar quieto porque no momento que todos chegaram, eles estavam muito excitados para se importar sobre conversas momentâneas, ou muito confusos para se intrometer nelas. Os estudantes sentaram quando o Sr. Mace começou sua aula. Ele falava baixo para ficar no clima, e pegou uma cadeira para se sentar no lado da lanterna carrancuda no centro da sala. Hoje é provavelmente o meu dia favorito do ano, classe. Ele disse, em uma voz monótona. Halloween é o meu feriado favorito. E eu gostaria de compartilhar com vocês exatamente o motivo de eu gostar tanto dele. Uma garota levantou sua mão com um olhar de preocupação em seu rosto. Eu estaria adiando o dia de entrega dos seus deveres de casa para a próxima terça-feira, disse Sr. Mace, sem nem se importar de olhar para a garota, que lentamente abaixou sua mão, olhando ao seu redor dos outros estudantes, sentindo-se envergonhada. A classe se animou levemente enquanto o Sr. Mace esperou pelo inevitável silêncio. Ele começou a contar sua história imediatamente depois que a classe se acalmou. Eu irei tentar recriar a história incrível que o Sr. Mace disse para a classe naquele dia. O jeito que ele contou essa história deixou os viciados de história de terror sem palavras, e o resto da classe ficou apavorada. A mesma garota que levantou sua mão para perguntar sobre o dever estava em posição fetal no fim daquilo, e estava com um olhar de assustada fixado em seu rosto. O que realmente importa é saber sobre o que a história contava. As escorregadas da minha mente não são tão relevantes. Eu irei tentar recontar as partes que importam mais, mas não me prenda a isso. Basicamente, Sr. Mace e seus amigos foram viajar pelo país depois de terem se formado da faculdade. Eles andaram de caminhão, carregando equipamento de acampamento, e partiram para passear durante o verão todo. O grupo foi de Poconos da Nova Jersey, descendo até as praias de Flórida, Nova Orleans, até Califórnia, e até Washington. Dali, eles foram até as Rocky Mountains de Colorado, e depois voltaram até Nova York. A ideia de liberdade de viajar para qualquer lugar deixou a classe inteira interessada no instante. Sr. Mace era o professor mais legal de todos, na minha visão. Sendo jovens aventureiros recém-graduados, o grupo não havia trazido um mapa. Não havia restrições de tempo, então eles apenas dirigiam em qualquer direção aonde eles queriam ir, e eventualmente achavam uma cidade para descansar, ou algum lugar que parecesse interessante. Ele nos disse que depois de passar uma semana no Colorado, ele e seus amigos tiveram de viajar por milhas e milhas de milheiros, campos e mais milheiros. Ele disse que estava em Nebraska ou Kansas, quando decidiram gastar uma grana extra numa noite de hotel. Eles decidiram estar no hotel de uma cidade onde o Sr. Mace mal conseguia lembrar o nome. Foi quando um dos seus amigos se lembrou que em algum lugar perto havia a fazenda do seu avô. Ele não tinha certeza onde era, mas sendo jovens aventureiros, eles decidiram pedir um reembolso do hotel e tentaram entrar em contato com esse avô do amigo dele. Eles não conseguiram entrar em contato com o avô no telefone, então o grupo pensou que seria divertido apenas aparecer lá sem aviso. O amigo do Sr. Mace teimava dizendo que seu avô iria acolhê-los, e iria dar comida sem hesitação alguma. Então, o grupo tinha apenas 1 hora de luz de sol, procurando salvação em forma de uma casa confortável para ficar. Em Kansas ou Nebraska, qualquer que seja o lugar onde estiveram, não havia muitos pontos de referências naturais que poderiam guiar viajantes perdidos. Qualquer direção dada por alguém que não vivia na área eram amontoadas de ande algumas milhas de milheiros, pegue à direita e desça até uma estrada de terra para outro milheiro, depois dali haverá trigo na sua direita. Então, do mesmo jeito da maioria das histórias de terror, eles se perderam.
Nunca querendo admitir a derrota, eles viajaram até a noite, errando os caminhos a cada 5 minutos, até que eles encontraram uma estrada de madeira, onde o amigo do Sr. Mays dizia ter certeza que seus avós viviam ali. Sr. Mays descreveu a estrada basicamente como um caminho escuro para o inferno. Eu não tinha certeza sobre o quão verdadeiro aquilo era, mas ele ficou muito empolgado e um tanto ridículo usando expressões como havia árvores que tentavam agarrar o carro e dentro da escuridão haviam olhos vermelhos de inúmeros animais olhando para eles. Independentemente disso, esses típicos clichês de história de terror funcionou na maioria da classe. Todos estavam apavorados. Então o grupo de jovens continuaram dirigindo nessa estrada escura por algo em torno de 15 minutos, antes deles chegarem a uma área aberta e uma pequena construção com luzes nela, que parecia ser um silo. Eles imaginaram que, no mínimo, tinha pessoas ali que poderiam ajudá-los a achar o local onde os avós do amigo viviam. A ideia de que todos conhecem todos esses locais caipiras foi o que os encheu de esperança. Eles estacionaram o carro perto da construção. Quando saíram do carro, perceberam que aquele lugar parecia ser do tipo de que se cria um monte de galinhas, não uma casa. Ainda assim, as luzes dentro estavam acesas, então eles pensaram que valeria a pena tentar olhar. Eles se aproximaram da construção juntos, olhando numa porta semi-aberta que levava a um corredor grande e vazio. Lâmpadas fluorescentes penduradas iluminavam a sala como se fosse de manhã, e eles não viram ninguém por lá. Não havia carros fora, mas um dos amigos do Sr. Mays estava convencido que ele tinha visto alguém. Então eles decidiram ir lá dentro para ver se havia algum escritório ou algo do tipo, onde poderia ter alguém trabalhando. Por qual outro motivo eles teriam uma casa enorme como aquela? Não havia portas dentro do local. De novo, era apenas um corredor gigante e vazio. Então, o grupo vagou dentro da propriedade e foi direto até o silo. Enquanto eles chegavam perto, eles notaram que havia algo parecido com uma porta de um porão. Nesse momento, eu lembro que o Sr. Mays disse para a classe inteira aprender com sua imbecilidade. Ele nos contou que ele não assistiu tantos filmes de terror na época, e ele não pensou duas vezes quando decidiu se aproximar naquela porta assustadora no meio daquele lugar estrangeiro, escuro e assustador. Ele disse que se aproximar daquilo era um dos seus maiores arrependimentos. Sr. Mays deixou Thomas saber o quão apropriado ele achasse sobre sua experiência macabra. Ele achava que éramos maturos o suficiente para lidar com aquela informação, mas ele avisou que qualquer um que era melindroso deveria sair da sala naquele momento. Vários alunos se levantaram de suas carteiras e saíram silenciosamente até a porta. Alguns deles, sendo maconheiros, viram isso como uma oportunidade para fumar atrás do colégio antes da próxima aula. Eu nem sequer mostrei um sinal de arrependimento de ter ficado. Como eu disse antes, eu adoro esse tipo de coisa, e o Sr. Mays estava contando uma história melhor do que qualquer outra que eu havia ouvido. Eu queria aprender com aquele cara, mesmo que não acreditasse muito naquela história. Depois que a classe se desfez um pouco, Sr. Mays continuou sua história. Ele disse para os poucos que sobraram na sala que quando ele e seus amigos abriram aquele porão, saiu um cheiro que ele descreveu como a coisa mais pútrida que meus sentidos haviam experienciados. O grupo não estava mais preocupado em achar os donos daquela propriedade, mas sim a origem daquele cheiro. Eles desceram nas escadas que levavam ao porão, cujo era iluminado por lâmpadas individuais espaçadas esporadicamente pelo teto de um corredor comprido. Ninguém falava. As coisas haviam ficado muito estranhas. As paredes eram forradas com uma chapa metálica, similar aos tetos de uma fazenda. O próprio corredor estava rachado, e o teto constantemente abaixava e subia, semelhante aos túneis onde foi precipitadamente cavada e nunca foi mexida. Tinha seções onde os jovens tinham que se agachar para poder passar. A pior parte, o Sr. Mays nos disse, era que as luzes naquelas lâmpadas piscavam constantemente, às vezes se parecendo com uma luz de estroboscópio, que dificultava a locomoção naqueles corredores enrolados e instáveis. Em retrospectiva, ele tinha certeza que sua mente estava brincando com ele, pois ele lembra que viu coisas que não podiam estar ali. Ele disse que quando você está focado em alguma coisa, ou se você estiver nervoso de tal maneira, sua mente pode fazer isso com você. Ela pode simplesmente se rebelar, mostrando coisas ou pessoas que não estão realmente ali. Ele continuou a descrever os corredores, e eu estava no canto da minha cadeira.
As paredes eram ventosas e pareciam se esticar para sempre. Sr. Mace achava que o local onde estavam era debaixo de uma floresta assustadora que eles passaram de carro, antes deles chegarem até uma porta, mas ele não tinha certeza. Ele disse que eles chegaram até uma porta depois de andar algo em torno de uma milha. Era simples e de madeira, mas parecia pertencer fora de uma casa suburbana. Aquilo tinha uma boa aparência. Parecia ser recém-pintada de vermelho e tinha uma ótima maçaneta e aldrava. Era uma porta que serviria de entrada para uma boa casa, não algo que ficaria dentro de um túnel sujo no meio do nada. Seu amigo andou em direção até a porta, se movendo cuidadosamente porque as luzes das lanternas piscavam ainda mais, por causa da instabilidade daquelas paredes. Ele voltou até o grupo, o resto que estavam nervosos no mínimo, e tentou animar o clima com uma risada antes dele dizer: "Eu provavelmente deveria bater na porta primeiro." O amigo do Sr. Mace agarrou a aldraba de metal e bateu ela contra a porta várias vezes, zombeteiramente, e proferindo silenciosamente: "Tem alguém em casa?" O grupo apenas esperou por 30 segundos antes da tensão sumir. O cara próximo da porta encolheu seus ombros e voltou até seus amigos, e quando fez, a lanterna entre eles surgiu e explodiu. Os garotos protegeram seus olhos e olharam de volta para aquele amigo solitário na porta, e ao baixar suas mãos, uma das placas de metal do teto caiu. A ponta da placa de metal caiu diretamente na testa do jovem, deixando-o com o corte aberto e fazendo derramar uma onda de sangue em seu rosto. O impacto aparentemente o nocauteou, e ele caiu até a porta, batendo nela e abrindo no processo. O restante do grupo correu para ajudar o amigo deles naquela área escura, não notando a sala totalmente preta que agora estava diante deles. Sr. Mace foi o primeiro a chegar perto do seu amigo. Ele ergueu a cabeça dele nos seus braços, imediatamente tirando sua jaqueta para tentar tampar um sangramento. Uma vez que o grupo se acalmou, Sr. Mace percebeu que o braço que carregava a cabeça do amigo dele estava bem molhado. Ele estava confuso sobre isso, e quando ele tentou procurar a origem daquilo, um de seus amigos começou a falar. Ele disse algo parecido como: "As luzes, precisamos ir." Quando o Sr. Mace percebeu algo. "Sabe quando você desliga a luz?" ele disse para a sala. "E tudo é quase totalmente preto, exceto a lâmpada desligando ou esfriando?" Era algo desse tipo, mas tinha tantos deles. Pelo menos umas 20 lâmpadas iluminavam a sala segundos atrás, e agora se pareciam como pequenas estrelas na escuridão. Isso definitivamente era aterrorizante, mas não era a parte mais assustadora. Tinha ainda uma luz muito fraca vindo dos corredores atrás deles, e mesmo sendo fraca, a iluminação dada na sala era bastante para ver formas de dezenas de pessoas em menos de 10 pés de distância deles. O amigo do Sr. Mace ia dizer algo, mas uma das lâmpadas na direita deles que mal iluminava se apagou. Deixe-me interromper agora e dizer que o Sr. Mace era geralmente um cara cativante. Ele tinha um tom de voz que faria você querer responder. Basicamente, ele poderia dizer: "Vamos pular das colinas, pessoal." E você iria querer responder com: "Certo, Sr. Mace, nos mostre o caminho." Isso foi um exemplo ridículo, mas é certeiro nesse ponto. Ele era um cara muito carismático. O conto inteiro até agora foi contado como uma história de acampamento. Ele tinha inflexões de uma voz de alguém que tentava soar misterioso ou assustador, que funcionou, mas dava para notar. Nesse momento do conto, eu lembro que ele mudou completamente. Ele não estava mais tentando assustar ninguém. Eu poderia dizer que essa parte era difícil para ele. Das duas, uma: ele é um excelente ator, ou ele realmente tinha uma memória verdadeiramente amedrontadora para ele relembrar. Ele nos disse que a luz da lanterna retornou, iluminou um grupo de pessoas na frente dele. Numa luz fraca, ele podia ver crianças, pelo menos umas 20 delas apenas das luzes visíveis. Eles estavam vestindo camisolas e pareciam esfarrapando e rasgando, com manchas escuras. Eles tinham cabelos longos. Cada um deles pareciam que nunca tiveram seus cabelos cortados, desde os seus nascimentos. Algumas das crianças estavam escondidas só pelo tamanho de seus cabelos. Cada um deles pareceu nunca ter tomado um banho na vida. Sr. Mace disse que a parte mais aterrorizante era que nenhuma das crianças se moviam. Eles estavam parados, os encarando, a maioria deles apenas visíveis por uma luz fraca refletindo nos seus olhos. O grupo estava paralisado com temor por alguns segundos, e eles ouviram algo que pareceu como um animal distante gritando.
Aquilo foi descrito como se parecesse com o som de um cachorro chorando, só que multiplicado por 10. Isso estimulou o grupo para voltar à vida. Assim, as crianças começaram a dar um passo à frente. Seus amigos carregaram o amigo machucado e saíram da sala em um instante. Sr. Mays demorou um pouco para se mexer e teve dificuldades para se orientar. Ele estendeu a mão para a sua esquerda na tentativa de achar uma parede para se encostar, e encostou numa maçaneta, então a puxou com força, sem nunca perder as crianças de vista. Ele correu para a porta assim que percebeu o que ele estava agarrando. Um chuveiro projetava-se de uma parede de cimento, ficando talvez um pé de distância da sala. Tinha algo saindo daquilo, mas era muito escuro para dizer o que era. Ele percebeu que aquilo havia vazado nele, que por sua vez não deu a mínima. Agora havia as crianças gaguejando em direção dele, enquanto o animal chorava de longe e seu amigo estava seriamente ferido. Enquanto saía da sala, ele enfatizou que podia ver vários outros chuveiros nas paredes perto da única lâmpada que mal iluminava. "É por isso que eu a chamo de Os Chuveiros", Sr. Mays disse para a classe. Eu estava paralisado, sentando o mais longe que minha carteira podia deixar, se preparando para mais. "Eu fechei batendo a porta vermelha atrás de mim", ele disse, "e corri pelos corredores o mais rápido que eu já corri antes ou desde então. Eu consegui chegar até o carro, e saímos de lá rápido pra caralho." Alguns estudantes sorriram quando ele usou a palavra caralho. "Então, quando vocês estiverem pedindo doces e travessuras à noite, tenha certeza que vocês saibam perfeitamente aonde estarão indo, e não vão para qualquer fazenda abandonada. Quero dizer, não tem muitas por aí, mas vocês são crianças espertas, exceto Jerry." A classe riu e o clima se animou quando o sinal tocou para a próxima aula. Sr. Mays ligou as luzes e agradeceu a todos por terem escutado. Lembrou a eles sobre o dever de casa semana que vem e nos disse para ter um seguro e feliz Halloween. Os estudantes ao redor estavam alvoroçados com teorias sobre a história que eles acabaram de ouvir. "Eu aposto aquilo era algum tipo de esconderijo nazista", disse uma garota. "Eu acho que todos eles eram fantasmas de bebês que foram mortos por algum cachorro", disse outra. Eu não pude teorizar nem um pouco. Eu ainda estava preso no momento. O jeito que o Sr. Mays contou aquela história e os detalhes que ele incluiu nela me deixou com uma sensação que não recebemos toda a história. Alguns dias depois, eu fiquei na escola depois da aula e perguntei a ele como a história terminou e o que aconteceu com seu amigo. Ele riu e disse que seu amigo está bem, e aquilo foi honestamente, ele sussurrou essa parte, provavelmente por causa de algumas drogas que ele estava usando naquele tempo. Sr. Mays piscou para mim enquanto disse: "Não diga a ninguém sobre as drogas, garoto." E eu sorri de volta e saí. Eu vivi naquela cidade por alguns meses e me mudei rapidamente para outro lado do país, para Milwaukee, Wisconsin. Eu distorci a história por aí e contei pelos acampamentos enquanto crescia, e era sempre um sucesso, mas eu sempre mudava o final, falando que um amigo morria de hemorragia ou que ele foi pego pelas crianças. Não foi até a faculdade que eu tive a chance de falar com o Sr. Mays novamente. Eu fui para a faculdade no norte de Nova York, não por qualquer motivo associado a essa história. A faculdade foi um momento divertido para mim. Eu continuei sendo o mesmo palhaço que sempre fui. Não foi até algum tempo, no meio do meu penúltimo ano, que eu corri em direção ao Sr. Mays no bar que eu frequentava. Inicialmente, eu não tinha certeza se aquela pessoa que via deitando a sua cabeça no braço do bar era o Sr. Mays. A única coisa que agarrou minha atenção era o suéter que ele usou no seu aniversário durante a aula. A camisa simplesmente dizia: "Eu sou um garoto aniversariante." Eu disse para meu grupo de amigos para sentar em uma mesa, e que eu iria me juntar com eles num segundo. Depois andei em direção ao homem no bar. "Sr. Mays?" eu disse. E o homem olhou para mim. O homem olhou pela segunda vez no meu rosto antes dele sorrir, botar sua mão no meu ombro e dizer: "Olá, garoto, como você anda?" Eu pude sentir um cheiro forte de uísque vindo de sua boca, e suas bochechas estavam corados. O olhar dele me dizia que ele estava bêbado, e provavelmente não tinha ideia de quem eu era. "Sr. Mays, sou eu, Jack. Eu fui um aluno seu de alguns semestres há uns 6 anos atrás." Seu rosto mudou um pouco, e lançou um olhar de genuíno reconhecimento. Ele ficou com um tom mais calmo, sorriu e disse: "Como você anda, Jack?" Nós conversamos por sólidos 20 minutos. Eu disse a ele o que eu estive fazendo pelos últimos anos, e ele disse a mesma coisa. Aparentemente, ele ainda estava lecionando naquela mesma escola, fazendo os mesmos velhos truques, como o chamou. Eu perguntei se tudo estava indo bem,
Ele disse que esteve tão bem quanto sempre foi, ou como se pudesse melhorar. Demorou um pouco para mim perceber que eu era um adulto na qual eu estava tendo uma conversa com outro adulto. Todas as vezes que eu havia conversado com o Sr. Mays anteriormente, eu estava numa relação de aluno e professor, mas agora eu era apenas um cara bebendo com um amigo no bar. Meus amigos eventualmente saíram, e eu continuei a beber com o Sr. Mays. Ele disse sobre seu divórcio e seus filhos, coisas que eu nunca perguntei ou me importei anteriormente. Mas agora eu me importo. Ele era uma pessoa de verdade para mim, não sendo mais apenas um ídolo. Esse era um cara que tinha problemas reais, não um professor infalível que eu pensava que era. Se passaram algumas horas antes de eu trazer o assunto de sua história sobre os chuveiros. Eu contei a ele sobre toda a minha trajetória com lendas urbanas e histórias assustadoras. Ele apenas riu. Quando eu mencionei a história que ele nos contou anos atrás, ele quase pareceu ficar desconfortável. Ele terminou de beber o seu copo de uísque, sinalizou pedindo outro, e ele ficou muito sério. Escute, Jack. Eu não sei por que eu continuo contando essa história, ano após ano. Suas palavras eram arrastadas, ou tinha algo de errado nos meus ouvidos. Ambos nós dois estávamos abalados naquele ponto. Era o que meu terapeuta disse quando eu era mais novo. Eu tive que contar para as pessoas, para se surpreenderem com isso, ou alguma merda do tipo. Ele tomou um grande gole na sua bebida. Espere, seu terapeuta? Eu perguntei. Sr. Mays riu calorosamente e olhou para mim. Claro que sim, Jack. Você acha que algo assim não foderia com a mente de qualquer um? Eu estava confuso, mas sorri apesar disso. A situação ficou muito estranha. Mas, quero dizer, você disse que vocês todos estavam alucinados nas drogas ou algo assim, certo? Ninguém havia se ferido gravemente. Todos estavam bem, não é? Ele ficou quase cartunesco com sua tristeza pelos próximos segundos. Claro que não, Jack. Por que você acha que eu estou aqui? Eu estava perplexo. Rapidamente me enchi de milhares de perguntas que eu gostaria de perguntar a ele, mas deixei ele continuar. Porra, Tim, ele não conseguiu, Jack. Ele riu. Sua risada subitamente se transformou em lágrimas. Pegaram ele, caralho. Eles o pegaram. Eu nem mesmo sei como. A polícia nos disse que apenas estávamos bêbados, que ele se afastou e foi pego pelos predadores selvagens. Eles não sabiam. Eles não viram, Jack. Eu estava com o rosto absolutamente paralisado nesse momento. Sr. Mays estava convicto que eu conhecia a história verdadeira, mas eu não conhecia. Seu amigo desapareceu, e eu não sabia. No entanto, queria que eles tivessem encontrado o corpo. Aí poderíamos mostrar para eles. Ele suspirou. Aquilo era um local horrível, Jack. Não sei o que falar além disso. É um lugar horrível. Ele continuou a falar por mais alguns minutos sobre seu amigo e dos bons momentos que eles tiveram antes daquela viagem. E eu deixei falar. Foi por apenas alguns minutos depois que seu celular tocou. Alô, querida? Ele sussurrou no celular. Eu estaria aí em um segundo. Ele gaguejou. Amo você, querida. A pessoa do outro lado da ligação encerrou a chamada, e o Sr. Mays teve que sair. Foi bom ver você, Jack. Você tem uma boa cabeça acima dos seus ombros, garoto. Tenha certeza de fazer bom uso dela. Ele começou a sair do bar. Sr. Mays! Eu gritei para ele. Sim, Jack? Ele se virou para mim. Aonde você disse que aquele negócio todo dos chuveiros aconteceu? Aonde? Diabos, eu não mencionei? Era algum lugar fora de Broken Bow, Nebraska. Inferno da porra da terra, se você perguntar o que eu acho. Sr. Mays andou em direção da saída do bar depois de assinar para mim, correndo até a parede antes de eventualmente encontrar a porta. Aquela foi a última vez que eu poderia ter visto ele. Eu nunca seria capaz de dizer a ele o impacto que ele teve em minha vida, ou ainda, o impacto que sua história teve em mim. Ele nunca saberia sobre a viagem que fiz depois da graduação, quase imitando o que ele e seus amigos fizeram. Ele nunca saberia das coisas que ele vira naquele lugar eram reais. Por quê? Bem, ele faleceu um mês antes. Seu fígado falhou com ele. Ainda assim, está tudo bem, porque sua família estava com ele na sala hospitalar. Ele morreu ao redor de pessoas que se importavam com ele. E isso é tudo o que poderia pedir para um homem como aquele. Eu experimentei aquele lugar também, alguns anos depois,
E é aqui onde a minha história começa. O que eu contarei a seguir é a história de como eu achei os chuveiros e o motivo de eu nunca mais irei chegar perto de Nebraska novamente. Eu irei terminar a minha história quando estiver mais sóbrio. A minha memória ainda está clara demais.